Sejam todos bem-vindos ao canal do Adestramundo. Eu sou o Fábio Peratz, adestrador e fundador do adestramento All Dogs de Curitiba. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade de separação. Será mesmo que o teu cachorro sofre de ansiedade de separação? Será que você sabe identificar os problemas de ansiedade de separação? Quando você se afasta, teu pet começa a chorar, gritar, dar cabeçada na parede, arranha a porta, morde maçaneta, rodopia, coração sai pela boca? Talvez seja ansiedade de separação, talvez não seja. Vem comigo, assiste até o final do vídeo que aí você vai entender bem direitinho o que a gente quer dizer com isso. Qual que é a origem da ansiedade de separação? A gente tem que entender primeiramente que a nossa espécie humana e a espécie canina, nós estamos juntos há muito tempo, tá? Nós estamos juntos há muito tempo. Na espécie humana e a espécie canina a gente está, unidos há milhares de anos, tá? Qual é a origem? São os lobos atuais, os lobos antigos, ou é uma outra espécie que originou as duas? Não faço a mínima ideia, eu não estava lá para saber. Mas fato é que nós estamos cada vez mais próximos uns dos outros, né? E essa relação se aproximando, embora traga muitos benefícios, também pode trazer alguns problemas emocionais, alguns problemas comportamentais por conta de alguns exageros ou por conta de alguma negligência. Então, o fazer demais e o fazer de menos é o que costuma gerar aí certos problemas. Já para adiantar aqui, tá? Um tema que a gente sempre entra em todas as lives, seleção, gente. Se você sabe selecionar um bom cão, a probabilidade de você pegar um cachorro que vai ficar doente muito rápido, física e emocionalmente, ela é bem menor. Então, seleção. Mas eu vou adotar um cachorro. Se você selecionar um cachorro que tem um perfil mais compatível com o seu, você vai prevenir um monte de coisas. Beleza? Os cães, né, dividem o mesmo espaço que nós, seres humanos, há muito tempo. Muito tempo. E o que acontece hoje? Acontece que hoje os cães estão dentro das nossas casas. Antes eles estavam nas fazendas, nos quartéis, no perímetro, eles estavam fora de casa. Hoje eles estão dentro de casa. E aí que está o problema, Fábio? É aí que pode estar o problema. Como assim? Como o cachorro agora está dentro de casa, ele é completamente dependente de nós. Sem a nossa interação, o cachorro não tem brincadeira, não tem interação social, não tem alimento, ele nem se reproduz sem a nossa ajuda, entende? Então os cães hoje são completamente dependentes de nós. Só que a gente consegue trabalhar essa dependência de uma forma saudável, né? Fazendo com que ele não perceba essa dependência, tá bom? Então essa dependência que os cães têm de nós hoje, ela é fruto desse ambiente, né? O cachorro dentro de casa. Mas é só o cachorro que está dentro de casa que pode ter problemas relacionados a apegos? Não. O cachorro de fora de casa também. Tudo vai depender do contexto. Então nós estamos cada vez mais dependentes uns dos outros. Tanto o cachorro de nós, quanto nós dos cães. Porque hoje, com a nossa vida atribulada, às vezes a gente não tem tempo para interações sociais. Eu trabalho para casa, da casa para a faculdade, da faculdade, dorme, depois volta a trabalhar. E aí muitas pessoas acabam adotando ou comprando cães para suprir essa necessidade social. Tanto é que hoje é cada vez mais comum o emprego de cães na função de assistência emocional, né? Justamente por isso, nós também precisamos da interação com os cães. Embora nós estejamos aí num mundo de tecnologia, todo mundo conversa com todo mundo, estando do outro lado do mundo, inclusive, a gente não falta toque, falta contato, falta carinho, e aí a gente, por essa dependência, acaba pegando o cão também. Então essa relação de dependência, ela é mútua, ela é tanto do cachorro para com nós e nós para com o cão. Então nós temos essa relação de dependência, né? Lógico, estou dizendo dentro de um contexto específico, tá bom? A pandemia veio para mostrar isso. Né? O que aconteceu com a pandemia? Um boom de adoções, um boom de compra de cachorro, todo mundo pegando por impulso que eu quero um cachorro perto, e vai ficando ali, vai ficando o cachorro, e aí o que aconteceu? As pessoas voltaram a trabalhar, e mais um boom, cachorrada detonando apartamento, comendo sofá, arregaçando tudo. Por quê? Por que eles fizeram isso? Por que a cachorrada ficou doida? É isso que você vai descobrir nessa live daqui a pouquinho, tá? Então,
Muitos problemas comportamentais surgem através de exageros nessa relação e de negligências. Negligências relacionadas a coisas que a gente não ensina e exageros de coisas que muitas vezes são fúteis e desnecessárias para o cão. Existem algumas divergências, então já no meio do adestramento, aonde não há divergência, né? Essa é a grande pergunta. Mas existem muitas divergências quanto ao termo ansiedade de separação, né? Uns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra. Então eu vou dar aqui dentro da minha linha de estudo, dentro do que a gente pesquisou, dentro do que a gente acaba trabalhando na prática, tá? E vou dizer para vocês aqui qual é a nossa visão de ansiedade de separação, tá? Nós temos então o termo SAS, né, que é Síndrome de Ansiedade de Separação, e o SASA, né, que é o Síndrome de Ansiedade de Separação em Animais. É a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Só que um tem a visão veterinária, né, mas enfim, é basicamente a mesma coisa, tá? A síndrome de ansiedade de separação são desordens de nível neurológico que acometem cães ou crianças humanas, né? É um fenômeno raro, tá? Mas então são desordens de nível neurológico que acometem filhotes ao se separarem da mãe. Ah, e o meu filhote? Ele não é o seu filhote, ele é filhote da mamãe dele, ok? A SAS, a síndrome de ansiedade de separação, é um distúrbio, eu até anotei aqui, é uma desordem de nível neurológico que acomete cães ao se separarem da mãe. Não é ao se separar de você, meu Jujubinha, é ao se separar da mãe dele. Esquece essa história. Ah, meu cachorro tem síndrome de ansiedade de separação. Nossa, começou quando? Ah, com uns 9 meses. Não é síndrome de ansiedade de separação. Síndrome de ansiedade de separação é quando se separa da mamacita dele, tá? Aí, é muito raro de acontecer, mesmo a separação da mãe é muito raro mesmo. E quando acontece, está mais relacionado, é mais comum a um desmame precoce. Então, é uma fase aí pré-desmame, né? Então, quando você separa o filhote com menos de 30 dias, 25 dias, é uma fase muito precoce para o filhote. E é aí que ele normalmente desenvolve a síndrome de ansiedade de separação. Você percebe que é um cachorro muito instável emocionalmente. Ele é instável relacionado tanto a níveis sociais, alimentar, cognitivo. Ele é um cachorro que ele tem medo um medo desproporcional de muitas coisas, são reações muito exageradas frente a pequenos estímulos, e isso por conta de um desmame precoce. Então a síndrome de ansiedade de separação normalmente ela acomete cães que são desmamados precocemente e é relacionado à separação da mãe, né? Esse vínculo que ele tem com a mãe, esse vínculo que ainda está sendo construído. Acontece a síndrome de ansiedade de separação com filhotes um pouquinho mais velhos? Pode acontecer sim, mas normalmente quando é filho único também. Quando nasce um filhote, às vezes nascem 2 filhotes, um morre. É raro também nascerem 1 ou 2 filhotes, é raro acontecer. Porque aí esse filhote pode ter um hipervínculo com a mãe dele, entende? Então o que acontece? O que as pessoas hoje chamam de síndrome de ansiedade de separação não necessariamente é o que se aplica ao que de fato é a síndrome de ansiedade de separação. Entende? A síndrome de ansiedade de separação é isso que eu acabei de relatar para vocês. Beleza? Valeu, pessoal, pelo joinha. Entendi, o áudio tá legal. Qualquer probleminha, manda aqui, tá? A gente tem aí basicamente três desordens de nível emocional relacionados ao desapego. Nós temos 3 a princípio. Nós temos a síndrome de ansiedade de separação, que é o que eu acabei de explicar para vocês, não tem segredo, é isso, ponto, tá? Tem outras características, né, mas eu acho que não casa aqui. É muito, muito raro isso acontecer, tá bom? E aí, se acontecer, tem que ser trabalhado de forma medicamentosa junto com terapia, tá? Os mais comuns são os que eu vou relatar agora para vocês, que é, então, síndrome de ansiedade de separação, nós temos aí o transtorno de isolamento, que é quando o cão manifesta diversos comportamentos de ordem obsessiva ao ficar sozinho. Assim como é a síndrome de ansiedade de separação. São comportamentos de ordem obsessiva também, são comportamentos obsessivos, tá? O
O transtorno de isolamento são comportamentos de ordem obsessiva também, tá? Então, transtornos de ordem obsessiva é aquela coisa do ficar arranhando porta, mordendo, lambendo. Você vê que o cachorro fica insistentemente naquilo. Então, o de isolamento é quando você sai de casa, quando o cachorro se sente sozinho, tá? Ah, se eu colocar um outro cachorro junto, pode ajudar? Se eu mandar pra creche, pode ajudar? Se o meu tio ficar em casa, pode ajudar? E aí a gente vai entender o que vai ajudar ou não no processo, beleza? Nós temos aqui o hiperapego, que é o... Nossa, é muito comum o hiperapego. Transtorno de hiperapego é quando o cão tem uma dependência a uma pessoa. Uma pessoa. Então pode ter gente em casa, tem lá 10 pessoas na família, e aí você sair de casa, o cachorro começa a arranhar, chorar, fica rodopiando, aí ele faz xixi no lugar errado, ele morde o sapato, ele começa a aprontar quando sai uma pessoa. Se sair as outras 9 pessoas da casa e ficar só essa, o cachorro tá bem, ele tá tranquilo, ele tá ali na boa, tá? Ele tá na boa por quê? Porque você virou a droguinha dele, né? Você virou a droguinha, é a relação de dependência que ele tem com você. Então, no hiperapego também são desordens de nível obsessivo. O cachorro começa a manifestar vários comportamentos de nível obsessivo, tá? Que é o morder, que é, enfim, muitas coisas acontecem aí, tá? O hiperapego é o mais comum, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os sintomas também. Bom, os sintomas, estão os 3, né? Ansiedade de separação, transtornos de isolamento e hiperapego. Então, síndrome de ansiedade de separação, transtornos de isolamento e hiperapego ou hipervínculo. E aí tem outros nomes que as pessoas podem colocar aí. Os sintomas dos 3 são muito parecidos. Eu vou ler aqui, ó. Vocalização excessiva, o cachorro late, ele grita, ele chora. A gente tem aluno que tem Bassenge, por exemplo. Fala, Bassenge é uma raça muito independente, ele não late. Ele não late, mas ele grita. Ele grita, parece uma criança. Tá? Shiba Inu, a gente já acompanhou alguns casos de hiperapego, né, hipervínculo e transtorno de isolamento de Shiba também. Então, vocalização excessiva, ele entra ali num obsessivo de vocalização, né? Comportamento destrutivo, morde as coisas, né? Pega cadeira, mesa, sofá, né? Morde tudo, né? Micção, né? Então o cachorro faz muito xixi errado, né? Você ensinou ele a fazer no local certo, mas ele acaba fazendo pela casa toda, ele defeca pela casa toda. Em locais inapropriados, né? Às vezes em cima da sua cama, em cima da própria cama, dentro do sapato, a gente já viu também, tá? Enfim. Tá? Acontece aí. Ele está sempre seguindo as pessoas da casa. Então a pessoa está em casa, normalmente ele começa a seguir a pessoa quase como se fosse uma sombra. Ele até deita, ele fica ali no cantinho, mas você levanta para ir para a cozinha, ele levanta e vai atrás. Às vezes ele não fica colado, mas ele fica de longe, ou ele levanta a cabeça e fica igual uma coruja assim, ó. Só tentando entender onde você está. Às vezes o cachorro é mais velho e não tem essa dependência de estar seguindo, mas ele está atento para onde você está indo, tá? Não consegue ficar confortável se estiver sozinho num cômodo, né? Isso é o que eu acabei de falar. Em outros casos, eles demonstram apatia. Então, ele não é nem uma questão de destruir as coisas. Você sai de casa, ele não tem nada e fica de boa. Mas ele tá apático. Às vezes pode ser até uma depressão por conta desse nível desse transtorno. Então, às vezes o cachorro ele não faz porque não faz parte do repertório comportamental dele. E ele entra ali, às vezes, num desamparo aprendido. Ele fica apático, tá? Então muitas famílias, às vezes a gente chega lá para fazer um atendimento de uma obediência normal e fala, teu cachorro tá com altos níveis de estresse, mas ele é tão bonzinho. Ele é tão bonzinho porque ele não está te incomodando, mas este cão está sofrendo. Então não consegue ficar sozinho, apatia. Em alguns casos ele é agressivo, tá? Ele pode ser agressivo com quem se aproxime do tutor, tá? Às vezes é simplesmente de ter alguém em casa. A gente acompanhou alguns casos onde o cachorro, quando o tutor chega e as pessoas da casa não podem se movimentar, levantar do sofá, o cachorro ataca. Tá? Isso também pode, não é tão comum, mas pode acontecer. E aí a gente pode ter aí, como eu já falei, depressão, cialorreia. Cialorreia, para quem não sabe, é aquele ficar babando, sabe? O cachorro fica babando o tempo todo, aquela babinha chega a escorrer, horrível. Vômitos, né? Ele pode aí lambeduras excessivas, automutilação, cachorro fica arranhando a porta, tentando derrubar a porta, morde parede. Parede, a gente já teve cachorro que cavou parede, atravessou, chegou do outro lado, no apartamento do vizinho, tá? Ele não passa, obviamente, né? Aí
Então a gente tem aí lambeduras excessivas, automutilação, aceleração dos batimentos cardíacos e da respiração. Então esses são os principais sintomas. E esses sintomas, eles estão nos três. Você percebe na ansiedade de separação, no hiperapego e no transtorno de isolamento. São os mesmos sintomas. Lógico, vai apresentar tudo de uma vez? É óbvio que não. Mas ele vai apresentar alguns desses sintomas. Às vezes um, às vezes dois, às vezes vários sintomas. E é importante também investigar alguns desses sintomas para ver, para você diferenciar, né, do SASA ou do SASA, né, e de qualquer outro transtorno. Então você tem que investigar se o teu cachorro não tem uma incontinência urinária, se ele não tem alguma alteração neurológica. A alteração neurológica já faz parte da ansiedade de separação, entendam? Disfunção cognitiva, que é o DCC. Então você tem que investigar se não tem outros problemas. Gente, vocês vão achar esdrúxulo o que eu vou falar agora. Esdrúxulo. Vai parecer esdrúxulo, eu vou falar agora. Eu fui atender um caso muitos anos atrás, num bairro aqui de Curitiba. Meu cachorro late muito, ele chora muito, ele é muito chato, ele é muito inconveniente. Eu fui lá para fazer a avaliação comportamental, vi algumas mudanças que deveria ser feito no ambiente. Ao examinar mais o cachorro estava infestado de pulgas. A latição, o choro, todos esses comportamentos de vocalização que eles estavam se incomodando eram por causa das pulgas. Fábio, capaz. Pois é, capaz. Pulga. A gente medicou, mandou pro banho, limpou o ambiente, né? Deletizou o ambiente. Magicamente o cachorro ficou melhor. Meu Deus do céu, foi uma cura milagrosa. Dá uma raiva, né, gente? Mas acontece. Às vezes a família não vê. Às vezes o cachorro não se coça tanto, embora dê o desconforto, enfim, tá? Então, os sintomas são muito parecidos da ansiedade de separação com os outros dois, né? Ansiedade de separação, transtorno de isolamento e o hiperapego. São sintomas muito parecidos, tá bom? Perceba que esses comportamentos são condizentes com situações de luta ou fuga. Então você pega ali, né, a aceleração cardíaca, o cachorro respiratória, dilatação da pupila, né? Às vezes o cachorro ele começa a tremer de ansiedade, ele começa a arrebentar a porta, ele começa a latir, ele começa a chorar, ele começa a morder, ele começa a rodopiar. Ele tá fazendo o quê? Ele tá num comportamento de luta ou fuga. Eu estou numa situação, num ambiente desconfortável e eu quero sair daqui. Então todos esses comportamentos são aceitáveis. São aceitáveis, tá? Por quê? Porque faz parte de um contexto. Se ele tá num lugar perigoso, ele vai tentar sair. Se você me joga no meio do show lá da Anitta, você vai ver o Fábio com todo esse quadro aí de transtorno de hiperapego. Você vai ver tudo. O Fábio vai começar a babar, vai começar a tremer. Meu Deus do céu, eu quero sair daqui. Eu não vou conseguir ficar nada contra a Anitta, tá? Anitta, se você estiver assistindo a live aqui, ó, te amo, tá? Só a tua música que eu não gosto, tá? Meu gosto. Então, perceba que são comportamentos condizentes com a situação, né? Se o teu cachorro se sente em perigo, se ele sente que ele tem que sair, ele vai manifestar comportamentos de fuga. Entende? Então, e aí isso faz parte do repertório comportamental desse indivíduo. Por que tem cachorro que late, que grita? Porque faz parte do repertório do indivíduo. Ele herdou isso geneticamente dos seus antepassados. Por que tem cachorro que fica quieto, mas tenta morder as coisas? Porque ele herdou geneticamente. Por que tem cachorro que corre pela parede? Por que tem cachorro que dorme e relaxa? Porque ele faz parte do repertório comportamental. Tanto o inato, né, que ele já nasce com ele, quanto o aprendido. Tá? E ele vai operar para tentar resolver. Eu estou numa situação desconfortável, eu vou tentar de tudo para sair dessa situação. Tá? Todas essas coisas que o cachorro faz, está dentro ali de sintomas, entenda esses sintomas como sendo respostas emitidas pelo organismo, respostas emitidas pelo cão. Tá bom? Aí vem uma coisa que é assim, sempre é ansiedade de separação, mas nunca é ansiedade de separação. Que diferença isso faz? Gente, o que... Sai dessa live, começa a olhar depois, todo mundo, ansiedade de separação, seu cachorro sofre de ansiedade de separação, ansiedade de separação, ansiedade de separação. São coisas diferentes. Ansiedade de separação é uma coisa, transtorno de isolamento é outra coisa, hiperapego é outra coisa. Se você já erra no diagnóstico, ou se você joga tudo no mesmo balaio, você já errou. Você até pode falar comercialmente, né? Ó, eu falo ansiedade de separação porque pode ser um dos três. Eu sei que é ou isolamento ou hiperapego, né? Raramente ansiedade de separação. Então, se eu já entendo isso, já sei mais ou menos isso, beleza, aí eu vou avaliar. Mas tem que cuidar para não jogar tudo no mesmo balaio. O que eu pego de caso para refazer de coleguinhas treinadores que erraram por quê? Porque ele estava trabalhando uma coisa achando que era outra.
Ele não olhou para o cão, ele já chegou com o diagnóstico pronto, o diagnóstico já estava pronto para ele. E aí ele foi trabalhar, ele não olhou o cachorro, ele não olhou o ambiente, não olhou a situação, tá? É normal errar também, é comum a gente errar diagnóstico, tá? Então, que diferença faz, né? Então, sempre é ansiedade de separação, mas nunca é ansiedade de separação. Que diferença faz? Toda a diferença. Um erro diagnóstico resulta em erro de aplicação. Ponto. O ponto é sempre ansiedade. Ansiedade é o mal do século. Ansiedade é o mal do século. Tanto para nós, quanto para o cachorro, para o gato. Ansiedade é o mal do século. A gente está impedido de utilizar de muitos comportamentos que são naturais, de muitos comportamentos que a gente precisa gastar, né? Então a gente está muito oprimido socialmente falando. Então é trabalho, escola, trânsito. Ontem na chuva, quem não pegou um trânsito medonho? Isso vai te estressando e é uma energia que não vai para canto nenhum. Algumas pessoas correm, algumas pessoas vão para academia, fazem crossfit e acabam liberando, mas infelizmente boa parte da população ainda não consegue fazer isso. Tá? Então, faz parte do nosso repertório comportamental aliviar essa carga de estresse. Imagina, você está num trânsito, tem um cara que não anda na tua frente, está te fechando, você tem um ímpeto de ou sair daquela situação muito rápido, você não pode sair daquela situação. Você quer ir pra frente, você quer ir pra trás, você quer socar aquela pessoa na tua frente, você não pode fazer isso. E nem deve fazer isso. Tema da nossa live de sábado, mas a live ainda é surpresa, tá? Ainda vou divulgar isso. Vai ser com um super convidado. Quem tá no meu canal do Telegram já sabe da novidade, tá? Então, o foco é a ansiedade. Então, se a gente parar de pensar ansiedade, separação, ansiedade não sei o que lá, ansiedade não sei o que lá, porque daí você tem a ansiedade da alimentação, você tem a ansiedade por aproximação, você tem a ansiedade do passeio, você tem a ansiedade social, você vai ter muitos tipos de ansiedade. Por quê? É uma ansiedade que se ativa frente a um estímulo, tá? Aqui, a gente tem que tomar cuidado para não ser mentalista, achar que a ansiedade é o que gera o problema. A ansiedade não gera o problema. Isso é ser mentalista. Você achar que a ansiedade gera o problema. A ansiedade já é a resposta do problema. A ansiedade é uma resposta ao problema. Fez sentido aqui para vocês? A ansiedade não é a causa. Ela é a resposta. Ela já é a resposta. A causa é outra. Vamos entender um pouquinho aqui, antes de eu aprofundar isso. Comportamentos. Vou colocar uma ordenzinha aqui para vocês das coisas, tá? Então, vou começar aqui. Na ansiedade de separação a ordem é contrária, tá? Então pensa assim, meu cachorro apresenta alguns problemas de comportamento. Meu cachorro ele pula demais nas visitas, ele morde as coisas, ele faz xixi no lugar errado. Vamos pensar nesses 3 comportamentos. E são comportamentos que eu não trabalho, esses comportamentos vão se auto-reforçando aí com o passar do tempo. Então o que acontece? É só um comportamento inadequado. Mas nesse comportamento inadequado, o teu cachorro tem pequenos picos de euforia, de ansiedade. Chegou a visita, oi, é o tio Fábio, ele vem, ele me abraça, ele me dá beijo. E aí é reforçado. Da próxima vez que ele chegar, o tio Fábio. E o que acontece? Esse problema de comportamento passa a ser um problema psicológico depois de um tempo. Passa a ser um problema que começa a trazer dano a ele, ao indivíduo. Ele começa a sofrer por conta desse comportamento. Então ele deixa de ser um comportamento, ele passa a ser um problema de ordem psicológica. Beleza? Com o passar do tempo, sem o tratamento, esse problema de ordem psicológica passa a ser um problema de ordem psiquiátrica. Por quê? Porque as emoções são comportamentos. Daqui a pouco eu vou abordar isso melhor também. As emoções são comportamentos. Então, se você está reforçando uma emoção inadequada, você está estimulando ela a crescer. E com o passar do tempo, esse desvio de ordem psiquiátrica passa a afetar neurologicamente o indivíduo. Então você tem uma progressão, né? Comportamento gera problemas de ordem psicológica, que geram problemas de ordem psiquiátrica, que geram problemas de ordem neurológica. Percebe como vai evoluindo o problema? Quando você tem uma ansiedade de separação, é o contrário. Ele já começa com um problema neurológico, porque normalmente é um desmame precoce. Então, no desmame precoce já ocorreu ali uma desordem de nível neurológico. Então o problema já começa neurológico, não foi um comportamento que foi construído. Se você pega nos estudos de ansiedade de separação, por exemplo, ansiedade generalizada, transtornos de isolamento, a gente percebe picos entre 9 meses de idade e 2 anos. Isso eu falo há 16 anos eu falo isso.
16 anos eu falo isso. Leva-se tempo para você construir problemas de ordem obsessiva. Leva-se tempo, não é? Bom, lógico, depende das características de cada indivíduo. Tem cachorro que é meio bitolado mesmo, tá? Então vamos primeiramente entender um pouquinho. Gente, tudo isso aqui vai conectar, tá bom? Tudo isso aqui vai conectar. Então vamos entender um pouquinho aqui o que é comportamento, que aí vai fazer sentido essa relação de construção do problema, tá? Comportamento é a relação entre o organismo e o ambiente. Essa relação se dá por contingências. Então, eu tenho um organismo, eu tenho um ambiente. Aí, frente a um estímulo, você tem a resposta. E essa resposta pode ser reforçada ou pode ser suprimida, ok? Então, nessa relação, a gente tem aí reflexos, reflexo inato, reflexo condicionado, nós temos respostas operantes ao comportamento. Então, imagina o seguinte cenário. Você acabou de pegar o filhote. Você veio com ele no carro, no teu colinho, tudo fofinho, coisa linda, bonitinho. Então, ele está confortável. Você chega em casa, você joga o teu filhote na lavanderia, fecha o portãozinho e tchau. Houve uma modificação no ambiente. Eu estou sozinho. Eu estava num colo quentinho, tudo bonitinho, tudo legal. E agora eu estou num ambiente que eu nunca vi na minha vida, com coisas que eu nunca vi. A pessoa que me trouxe para cá simplesmente foi embora. O que está acontecendo? E aí, essa modificação no ambiente vai causar uma modificação no organismo. O cachorro vai começar a ter respostas fisiológicas, emocionais e comportamentais. Ele vai começar a se sentir ansioso, estressado, vai começar a ter euforia e ele vai começar a reproduzir isso em comportamento. Em comportamento. Ele vai começar... Oh, alguém aí me ajuda? Oh, eu tô sozinho! Tem alguém em casa? Ele começa, nesse estado de euforia, ele começa a crescer o comportamento. Aí, em um dado momento, você chega... filhote, papai só foi ali no banheiro rapidinho, vem aqui, eu te socorro. Entenda que houve um reforçador em cima do comportamento do choro, do latido, ok? Só que você esquece muitas vezes que toda essa carga emocional que está acontecendo, toda essa liberação de adrenalina e cortisol no sangue desse cachorro, também são reforçados. Também é reforçado isso. Eu vou ter uma live, eu vou ter uma aula na semana que vem falando sobre comportamento, de uma forma bem mais técnica, né, bem mais completa para falar sobre comportamento. Hoje eu vou falar de uma forma um pouquinho mais superficial, né, por conta do nosso tempo aqui, tá? Então perceba que você reforçou não só o comportamento de latir, mas você reforçou a produção de cortisol no organismo do teu cão. Você reforçou a produção de adrenalina no corpo do teu cão. Você vai transformar um reflexo que é inato, um comportamento que é incondicionado, que vem naturalmente do cão, que ele não aprende, você vai transformar em um comportamento condicionado, em um reflexo condicionado. E ele vai começar a gerar gatilhos cada vez mais rápidos e cada vez mais intensos e com uma permanência maior. Então, hoje levou 20 minutos para o cachorro latir. Amanhã vai levar 1 minuto. Daqui a pouco teu cachorro vai simplesmente olhar, ele saiu e vai ter picos de cortisol, de adrenalina muito rápido, que vão manifestar comportamentos de ordem muito desproporcional. Por isso que o cachorro começa a arrebentar a tua porta, porque você reforçou uma emoção, você está trazendo algo que vem de forma instintiva para a sobrevivência como um mecanismo de uso diário na rotina do cachorro. Eu sinceramente acho importante trazer o conteúdo técnico, mas eu não quero ser técnico demais ao ponto de confundir vocês. Eu quero ser técnico no ponto de ajudar, tá? Eu sei disso porque às vezes eu mesmo estudando, às vezes acabo caindo em conteúdo muito técnico que mais confunde, mais atrapalha do que ajuda, tá? O que a gente começa a perceber que somos nós que deixamos os nossos cães doentes. E é verdade, só que muitas vezes de forma acidental, não é algo assim, eu vou deixar o cachorro doido. Tem uns malucos, tem experimentos assim, né, gente? Tem o caso do pequeno Albert. O caso do pequeno Albert é perfeito. Mas eu juro que eu queria, assim, eu não sou uma pessoa violenta, eu sou muito da paz, quem me conhece sabe. Mas eu queria pegar o pai do Albert e socar a cara dele. Socar com força, assim. Pra ele tomar a sopa de canudinho por uns 3 anos. Aí tem um detalhe, complementando isso, tem um detalhe que vai explodir aqui a cabeça de vocês. Quando a gente fala de estresse e de ansiedade, a gente fala assim, o cachorro ele tá sofrendo com estresse, ele tá estressado, não. O
que acontece é que quando você tem níveis de estresse e ansiedade muito altos por muito tempo, esse estresse, essa ansiedade matam neurônios. Matam sinapses neurais. E são justamente as sinapses relacionadas à dopamina e à serotonina, que é justamente o que combate a ansiedade. Serotonina e dopamina é o que vai combater. Então, quando você tem por muito tempo, ele começa a matar neurônios, e dentre esses neurônios, os relacionados pela produção de dopamina e serotonina. Esses são neurotransmissores, né? Mas vocês entenderam. Então, basicamente, é quase que uma doença autoimune, se você parar pra pensar. Porque quanto mais ansioso o teu cachorro ficar, mais ansioso ele ficará. E ele começa a matar a única coisa capaz de combatê-lo. Faz sentido isso? Muito louco, né? Muito louco. O hiperapego é um comportamento completamente construído. A gente constrói. O cachorro ele tem até como uma resposta reflexa, né? Ele tem aquele tô com medo, mas a partir dali é construído. É a gente que trabalha nesse hiperapego, tá? É a gente que vai fazer isso, tá? Não é mais o cachorro. Porque essa relação do organismo com o ambiente se dá por contingências. Então, se eu tentei uma variável número variável de respostas, e dentro dessas respostas eu tive X reforçamento, eu vou tentar de novo, porque eu sei que funciona. Se funciona, eu tento de novo. E isso não necessariamente de forma consciente, né? Tá aí os comportamentos supersticiosos para dizer. É um reforço acidental que faz com que o comportamento se repita por muito, muito, muito tempo, tá? Então, hiperapego é um comportamento totalmente construído. Ele vem de um reflexo, de um impulso inicial, de um filhote, ou de um cão adulto, inclusive. Você pode adotar um cachorro, 3 anos, morou na fazenda, leva para o apartamento, tranca ele, e você solta. Pronto, você começou o condicionamento dele. Parabéns! E é um dos mais comuns, tá? Principalmente com pessoas mais idosas. A gente acompanha aí pessoas idosas que aí já ficam mais sozinhas. Já acompanha com, às vezes, pais que os filhos saíram de casa. Aí já entra na síndrome do ninho vazio. Então a gente acaba acompanhando aí muitas famílias assim. E uma coisa mais bizarra no hiperapego é que é uma relação de hiperapego mútua. Não sempre, mas normalmente o cão é hiperapegado da mesma forma que o dono é hiperapegado ao cão. Quando a gente começa a trabalhar o processo de dessensibilização, a trabalhar esses obsessivos, o dono sofre na mesma intensidade do cachorro. É medonho isso, é bizarro, tá? A gente tem aluno que fala assim, Fábio, durante o processo tomei 3 Rivotril aqui, entendeu? É muito doido isso. Não, Michael, ansiedade de separação é outra coisa. Ansiedade de separação é outra coisa, tá? O quadro de hiperapego ele pode se desencadear para uma ansiedade generalizada, por exemplo. Ele pode virar uma ansiedade generalizada. Posso estar falando besteira, tá? Então, essa relação do hiperapego é muito comum. As famílias têm a mesma relação de hiperapego que o cão tem, tá? Porque esse hiperapego ele foi desenvolvido de forma mútua. Eu tô me sentindo triste, meus filhos não me ligam, não sei o que lá. Ele olha pro cachorro, o cachorro olha pra ele, olha pro cachorro, o cachorro olha pra ele, vem aqui. E eles se reforçam. O cachorro reforça esse estado emocional da família e a família reforça esse estado emocional do cachorro. Então, por isso que normalmente acontece essa construção mútua aí, né, do hiperapego. Então, por isso que eles sofrem muito. Quando a gente pega hiperapego, normalmente as famílias sofrem junto com o cachorro, até mais do que o cachorro. Quando é um transtorno de isolamento, normalmente sofre menos a família, tá? Normalmente, mas não sempre, porque aí depende do grau de sensibilidade familiar de cada um, enfim, tá? A família, durante o processo de hiperapego, ela sempre tenta um processo, ela sempre começa, tá, eu tô vendo que não tá funcionando, então eu vou ler, eu vou estudar, eu vou pegar alguma dica de algum adestrador, eu vou pegar alguma coisa aqui, e aí o que acontece? Ele para no meio, porque ele não dá conta. Às vezes ele pega uma ferramenta que vai funcionar, mas ele não dá conta, aquela ferramenta não é pra ele. Por isso eu sou muito contrário a dicas de adestramento, porque às vezes a dica que eu vou te dar serve para boa parte das famílias, mas para outra vai sair no caminho inverso. É o exemplo do enforcador. Eu posso chegar aqui para vocês e falar assim, gente, não use enforcador nunca na vida. Enforcador é coisa do diabo. Eu posso falar isso para vocês. Por quê? Porque realmente a grande maioria das pessoas dentro do seu contexto de treino jamais vão precisar do uso de enforcador. Mas
Tem famílias que sem o uso da ferramenta ou de outras ferramentas não vão ter sucesso no treinamento. E esse cachorro vai ser condenado a ser medicado pelo resto da vida, vai virar um zumbi. Ou esse cachorro vai ser... No Brasil não é permitido eutanásia, né? Mas ele vai acabar sendo doado, abandonado. Esse vai ser o destino desse cão. Esse vai ser o destino. Porque você vai proibir uma ferramenta que a maioria não usa, mas um pequeno grupo pode precisar. Entendeu? Agora, o mau uso de ferramenta, gente, eu vou falar daqui a pouco de mau uso de reforçador. Vocês já vão ver que... Enfim, vamos lá. Continuando aqui. Então, a família normalmente ela tenta o processo. Ela tenta, eu vou começar. Comecei aqui, tá indo. Ela não dá conta, porque não encaixa com a rotina dela. Ou o cachorro não tá se adaptando, não sabe o que fazer. Ela fica com pena, ela fica com dó do cachorro e solta. O que aconteceu? Você fez um reforço intermitente. Então o cachorro grita. E aí você solta. Ah, então agora não é mais gritar por 20 minutos e arranhar a porta 42 vezes. Agora eu tenho que gritar com toda a minha força e dar cabeçada na parede. É assim que você me solta. Ah, e aí você leva o comportamento para um novo patamar. Parabéns, meu Jujubinha. Ocorre também através de déficit comportamental, né? Um repertório comportamental pobre do cachorro. Você fica tanto tempo com o cachorro no colo, paparicando ele, te lambendo, que você deixa de ensinar coisas importantes para ele. Então, como o repertório dele é pobre, ele vai fazer o quê? Ele vai gritar. É igual você conversar com uma pessoa ignorante. Já tentaram conversar com alguém ignorante? Já tentaram? Você começa a conversar com a pessoa e a pessoa começa o quê? Você tá certo e tal, você tá sempre certo. Eu escuto direto, você está sempre certo. E começa a gritar, dar soco na mesa. Porque o repertório comportamental dessa pessoa é muito fraco, é muito baixo. Ele não sabe argumentar, ele não tem técnica de argumentação, ele não tem conhecimento técnico. E aí ele começa a ficar puto, começa a ficar bravo. Falta de rotina saudável pro cão. Ah, mas eu tenho uma rotina, mas a rotina faz mal pro cachorro. Você fica o dia inteiro no cachorro. Trabalho de home office, o cachorro tá ali no teu pé o tempo todo. Como é que você quer ensinar esse cachorro a ficar sozinho? Como é que você quer ensinar ele a não ter o hiperapego com você? A tua rotina envenena o cachorro. Creche ajuda? No caso de um hiperapego, não ajuda. Eu acredito que creche tem uma função social sim. Tá? Nem que seja para instruir, para orientar, para encaminhar para profissionais. Eu sou contra a ideia da creche simplesmente estar proibido. Eu, se tivesse uma creche, eu faria assim. Aqui eu só recebo o cachorro socializado. Só. Mas o teu cachorro precisa de socialização. Eu teria um extra class, por exemplo. Eu teria um extra class. O teu cachorro pode entrar na turma noturna do extra class para socialização. Gente, moleza isso. Então creche aqui não vai ajudar, porque o hiperapego ele é relacionado, o cachorro tem um hipervínculo com uma pessoa. Então muitas vezes você vai deixar o cachorro na creche, o cachorro vai estar sofrendo na creche. Ele não está mordendo as coisas, mas ele está sofrendo. Dependendo da raça, ele pode ter até uma parada cardíaca lá, tá? Então é complicado, tá? A creche aqui não vai resolver de nada. Pegar outro cachorro vai resolver? Vai resolver sim, vai resolver por adestrador, que vai agora cobrar de 2 cães e não só de um, tá? Porque daí você vai ter um problema triplicado. Transtorno de isolamento pode ser de origem também filogenética, pode ser algo que vem das características herdadas geneticamente. Então você pode ter um cachorro aí que já traga essa carga, mas também costuma ser bastante condicionado. É tudo condicionado, tudo a gente que faz, sabe? Tudo o ambiente que acaba definindo. São as contingências que definem o comportamento, ponto, tá? Salvo se já vem aí com um desvio neurológico, alguma coisa assim, tá bom? Aí o transtorno de isolamento ele acontece de uma forma muito similar, só que ele não tem esse hipervínculo a uma pessoa. Ele se sente bem na casa enquanto tiver pessoas próximas, mas se as pessoas saírem de casa, ele começa no mesmo comportamento de derrubar a porta. Aí os sintomas são muito parecidos, porque o problema é o mesmo, só que não é o foco em uma pessoa, é o estar sozinho. Então se chegar o sobrinho, não, beleza, já tô tranquilo, já tô bem aqui. No hiperapego não, pode chegar o sobrinho, o tio, pode chegar o Alexandre Frota, o bicho vai se sentir perigoso, vai se sentir em perigo também. Eu me sentiria em perigo também se viesse o Alexandre Frota, tá? Mas nada contra. Já falei da Anitta, já falei do Alexandre Frota, quem mais falta falar hoje? Não interessa, ele vai se acalmar no hiperapego apenas com a aproximação da pessoa que ele quer, com quem ele tem um vínculo. No de isolamento é qualquer pessoa. No isolamento, por exemplo, uma pet sitter pode te ajudar no processo. A creche vai mascarar. A creche não vai resolver, mas ela vai mascarar. Ele vai brincar, ele vai interagir, porque ele não está sozinho. Pegar um segundo cão aqui
Pode ser um tiro no pé também. Pode ser um tiro no pé. O teu cachorro vai parar de manifestar os comportamentos, mas nada impede que volte. Ele vai... Porque você tem que pegar um cachorro já preparado, já treinado para essa situação. Você já tem que pegar um cachorro preparado para isso e já começar no treino. Porque existe uma coisa chamada recuperação espontânea, ou é retomada espontânea. Enfim, é uma coisa que volta espontaneamente, tá? O teu cachorro vai parar com o comportamento, porque ele tá com outro cãozinho ali. Só que em um dado momento, ele vai reproduzir novamente os comportamentos quando você sair de casa. Porque são diferentes a espécie canina e a espécie humana. Então, ele percebe que quando aquele grupo de pessoas sair de casa, ele vai reproduzir de novo. Ele vai cantar a ópera dele e aquele cachorrinho vai também botar energia. Tá bom? Então, nesse caso, a creche acaba mascarando os sintomas. Ela não vai resolver. Pessoal, tranquilo até aqui? Tá tranquilinho? Tem mais alguns minutinhos e tem muita coisa pra falar ainda. Tem muita coisa pra falar. Percebe como só a explicação do que é uma ansiedade de separação, do que é o transtorno de isolamento, do que é um hiperapego, você percebe como é complexo? E aqui, se você juntar 1 mais 1, você já vai entender que a resposta para resolver o teu caso já está no que eu descrevi para vocês, tá? Não projete sentimento nos seus cães, fuja do mentalismo, fuja da ideia do ai, quando eu saio de casa ele fica triste, ai, ele tá tão agoniado sozinho. Gente, quando você vai treinar cachorro, você tem que ser técnico, você tem que pensar no comportamento, você tem que pensar no bem desse cão e não só no dar para ele o que ele tá pedindo. Às vezes o que ele tá pedindo algo faz mal para ele. Então você tem que... Não pode, esquece essa ideia de esse mentalismo de ele sofre quando sai de casa. Sim, ele sofre, ele tá sofrendo. Mas você voltar não tá resolvendo o problema dele. Você tá parando de forma sintomática momentaneamente. Você tá reforçando, você vai deixar ele sofrer mais. Você tá aumentando o sofrimento do teu cão. Quando você dá o que ele pede no momento que tem um comportamento nocivo ocorrendo, você tá jogando o teu cachorro na fogueira. Seu cachorro não tá destruindo as coisas porque ele tá triste, porque ele não tá destruindo as coisas porque ele tá ansioso. A tristeza já é resposta, já faz parte da resposta, tá? A resposta está ocorrendo porque houve uma consequência reforçadora frente a esse estímulo. Qual é o estímulo? Eu vou começar a botar o meu Nike verde para sair para trabalhar. O cachorro percebe que você está botando o Nike verde e já começa, opa, ele está indo embora. O que acontece aí? Uma sinalização, uma ritualização, houve uma ritualização de um processo de saída e o cachorro antecipa. Então, na hora que você coloca o Nike, você já tem um paraelemento de ordem superior que vai gerar o mesmo estado de excitação de depois que você sai. E aí a hora que você sai, só piora, só aumenta a carga, o bicho vai ficando cada vez mais doido, entendeu? Então, quando você sinaliza algo, você aumenta a ansiedade. O meu cachorro, ele, no passeio, ele é muito agitado. Aí você pega a guia, vamos passear? Puta que pariu, aí vai longe, gente, vai longe. Esse bicho vai ficar doido. Nossa, ele tá mais ansioso hoje. Por que será? Então, a resposta, o medo, o estresse, a ansiedade faz parte da resposta. O que a gente tem que modificar? A consequência ou modificar a resposta do cão para que ele tenha a mesma consequência. Como assim? O que ele quer? Ele quer a minha atenção. Muitas vezes no caso de um hipervínculo, no caso de um isolamento, o cachorro só quer a tua atenção. Normalmente é o cachorro que fica mais largado no canto mesmo. Então você começa a buscar momentos na tua casa, na tua rotina, onde você dê atenção para ele e não reforce o estado de dependência dele, não reforce os estados obsessivos, tá bom? Então, o que causa os problemas aí relacionados a hipervínculo e o que causa os problemas relacionados a transtornos de isolamento são os reforçadores que ocorrem na presença da resposta que ele ativa. Ou seja, é um reforçador que traz esse comportamento, tá? Fábio, mas reforço não é algo bom? Não é sempre bom reforço? Depende de como você usa e o que você reforça. Não existe dentro de comportamento algo bom ou algo ruim. Pode ser algo bom ou ruim para o cão, para o indivíduo. Mas o reforço não é necessariamente bom e não necessariamente ruim.
ele é algo que aumenta a probabilidade do comportamento, assim como a punição é algo que diminui a probabilidade do comportamento. Não tem essa coisa de bem e mal, entende? Então é um reforço. Se o teu cachorro entende que latir e gritar não trazem consequências reforçadoras, ele desiste, ele para. E se ele para e você dá atenção para ele, no caso de um filhotinho aqui, né? Você dá atenção para ele depois que ele para, ele começa a entender que eu só ganho reforçador quando eu estou quieto, quando eu estou latindo não acontece. Entende? Só que você tem que ter uma rotina bem estruturada, bem pensada, tá bom? Então, ocorre por conta de reforçadores, tá bom? Eu vou encerrar essa live aqui, onde a gente explica o que é ansiedade de separação, tá? Então, onde a gente explica o que é ansiedade de separação e na próxima a gente vai aprofundar um pouco mais o tema, senão essa live aqui vai dar 1h30, quase 2 passado, beleza? Se bem que, pera aí, vamos encerrar. Gente, então tô encerrando aqui, sexta-feira, no mesmo bate-horário, 12h21, a gente vai ter a continuação da nossa live sobre ansiedade de separação. Se tem pergunta, manda lá. Grande abraço a todos e fui!